Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos. Hoje vamos iniciar uma nova série que fala dos milagres de Jesus, e eu espero que esses vídeos possam ser milagres também para a sua vida, não só milagres de uma cura de uma doença, ou milagre de um bem material, mas um milagre também que possa ocorrer na sua vida, no sentido de você poder se santificar mais, de você poder ter mais comunhão com Cristo, né, de você ter uma vida nas mãos do Senhor. E o primeiro milagre que nós vamos falar hoje é Jesus transforma água em vinho. Vou começar lendo aqui a passagem que se encontra no livro de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, irmãos, esse texto aqui, né, ele nos fala que Jesus foi a uma festa de casamento, na cidade de Caná da Galileia, que ficava a cerca de 10 a 12 quilômetros ao norte de Nazaré. A Bíblia ela não fala de quem era a festa, tudo indica que seja alguém parente de Maria. As festas de casamento judaicas elas duravam 7 dias, então dessa forma, né, a família ela tinha que hospedar os convidados e fornecer alimentação. Lá no versículo 1 diz assim, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então, irmão, a gente percebe aqui que Maria ela já estava naquele local. Ou seja, ela não é simplesmente uma convidada, ela também organizava a festa. Ela preparava e cuidava de todos os detalhes para que tudo saísse bem e nada faltasse. Então, quando o versículo diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Então, na Bíblia, irmãos, o terceiro dia, né, é o momento da manifestação de Deus. É o dia da entrega da lei ao povo. É o dia da salvação de Deus. É no terceiro dia que Deus ressuscitou Jesus. Então, se nós lermos o final do capítulo 1 de João, João ele quis destacar um personagem chamado Natanael, que num primeiro instante ele desprezava Jesus, dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá em João 1,48 diz assim, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. No 49 diz, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, irmãos, Natanael, né, ele passa a seguir a Jesus, depois que Jesus teve uma revelação sobre a vida dele. Houve uma manifestação do poder de Deus através de Jesus. Passando 3 dias, né, dessa manifestação, né, que Natanael passou a seguir a Jesus, e houve um casamento, né, em Caná da Galileia. Lá em João 2,2 diz assim,
E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então a gente vê aqui que Jesus e os seus discípulos, né, esses sim foram meros convidados. No versículo 3 diz assim, ó, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Então, irmãos, Maria, ela nunca viu Jesus fazendo milagre. Mas Maria não fez nenhum pedido. Ela só deu uma informação. Maria é uma mulher muito sábia e ela sabe discernir os momentos. Quando o anjo diz para ela que ela iria dar à luz ao Salvador, ela não saiu contando para todo mundo, mas ela guarda tudo em silêncio no coração. Então Maria nunca viu Jesus fazer um milagre, mas ela tinha consciência de quem era Jesus e ela sabia que alguma coisa iria acontecer. O texto não diz, mas nós podemos imaginar 3 situações que podem ter ocorrido aqui. A primeira, né, os noivos, eles não tinham condições financeiras. Uma segunda situação, vieram mais pessoas do que o esperado. E uma terceira situação que eles não calcularam corretamente a quantidade de vinho, né? Então Maria, ela se sentiu responsável por suprir a falta e procurou evitar o embaraço que a situação iria ocorrer. No versículo 4 diz, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então essa expressão mulher, irmãos, foi um modo respeitoso utilizado por Jesus. Né? Era um hábito utilizado naquela cultura. E Jesus usa essa expressão mulher em outras ocasiões também. Por exemplo, João 4,21, né, que diz assim, disse-lhes Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis. João 8, versículo 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Então, irmãos, Jesus, ele diz, ainda não é chegada a minha hora, se referindo que ao seu sofrimento nem à sua morte. Talvez, irmãos, Maria ela esperasse que Jesus usasse aquela situação, né, para poder chamar a atenção de si mesmo, né, e de modo a apressar o seu programa messiânico. Mas Maria foi sábia e não discutiu o assunto. Versículo 5 diz assim, ó, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então, irmãos, esse versículo aqui nos mostra a confiança, né, que Maria tinha em Jesus. Ela percebeu que o vinho tinha acabado e tomou uma atitude de expor o assunto a Jesus. Em seguida, ela falou para os serventes, para eles fazerem tudo o que Jesus disser. Mesmo não sabendo qual é o projeto de Jesus, ela exorta, né, os serventes para que acolham e sigam as indicações de Jesus. Então, irmãos, a forma como Maria instruiu os serventes evidencia que ela não interpretou a resposta de Jesus como uma recusa. O versículo 6 diz, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Então, os 6 potes de pedra, né, tinham a capacidade de 720 litros. Em cada talha cabia 2 ou 3 almudes. Em algumas versões vão dizer metretas. Então, uma metreta ou um almude cabia 40 litros. Cada talha cabia 120 litros de água. Se você multiplicar por 6 talhas, né, dá 720 litros. 6 talhas vazias, irmão, sem utilidade. E agora irão servir para uma nova realidade. Então Jesus ele manda que eles encham as talhas de água. A água nos remete o quê? Para a palavra de Deus. E as talhas de pedra nos lembram o quê? As tábuas de pedra em que foi escrita a lei. Nessa festa nós vamos perceber que tem até água, mas falta o vinho, que é o símbolo da alegria. Verso 7. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. Então eles obedeceram a Jesus, encheram os potes, né, com água. Como era uma situação de emergência, né, Jesus usou 6 talhas de pedra. Daqui os judeus usavam, né, para a purificação. O que era essa purificação? Lavar as mãos antes e depois das refeições e diversos outros banhos cerimoniais. Então eles obedeceram sem reclamar, pois todo o problema era o que? A falta de vinho. Mas Jesus manda eles encher os potes com água.
Então esse, irmão, muitas vezes é o nosso problema. Nós achamos que somos sabichão e questionamos a ordem de Deus. Então essa ordem ela pode parecer até absurda no início, mas não temos que questionar, temos sim que obedecer. Então Jesus, irmãos, ele era um mero convidado e os servos, eles não tinham obrigação de obedecer a Jesus. Os servos, eles poderiam responder: olha, essas talhas aqui são para purificação. Nós não estamos aqui no período da purificação. Por que o Senhor quer encher essas talhas de água? Lembra, irmãos, que Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser? Então Maria, irmãos, era uma pessoa sábia, né? Que ela tinha uma autoridade e um bom testemunho. E isso fez toda a diferença no comportamento dos serventes. Então Jesus ele não orou para a água ser transformada. Ele só pediu para colocarem água nos potes, né? Mas Jesus estava em sintonia com o Pai. No verso 8 diz assim: e disse-lhes: tirai a água, tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram. Então, irmãos, tudo indica, né, que eles tiraram a água dos grandes recipientes, né, para recipientes menores. A Bíblia ela não esclarece o momento em que a água foi transformada em vinho. Se foi quando caiu nos jarros, ou se foi no momento em que os serventes, né, levaram ao mestre-sala. Então o milagre aqui ele é escondido, até mesmo do encarregado da festa. Então, irmão, será por quê, né, que Jesus pede para levar o vinho ao mestre-sala? Então essa pergunta é interessante por quê? Porque na maioria dos milagres de Jesus, ele pede para não dizer nada para ninguém. E por que ele quer que o mestre-sala saiba? Porque esse é o primeiro, irmãos, milagre de Jesus, e esse milagre ele iria servir de testemunho para os discípulos e para as pessoas que estavam ali naquela festa. Então o encarregado da festa, né, ou o mestre-sala, que era uma pessoa encarregada, né, de conduzir a festa de casamento, ele analisou a qualidade do vinho. O versículo 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E, verso 10, disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, irmãos, ao provar o vinho, né, o mestre de sala ele reconhece a qualidade do vinho e que era superior ao vinho que tinha sido oferecido. Observe, irmãos, que o mestre de sala ele não sabe que foi Jesus que transformou água em vinho. Ele até elogia o noivo, como se o noivo tivesse guardado o vinho bom e só ter oferecido no final da festa. Verso 11 diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, irmãos, essa declaração, né, ela refuta a ideia de que algumas pessoas dizem que Jesus fazia milagres desde a sua meninice. Então, irmãos, vamos ver aqui algumas considerações, né, sobre essa passagem. A primeira, né, Jesus é Deus, ele é soberano, ele tem poder sobre todas as coisas. Então o milagre não ocorre segundo a lógica do homem. Pela lógica do homem, Jesus teria de ter em mãos uvas, né, para poder transformar em vinho. Uma segunda coisa, né, o fato de Jesus transformar a água em vinho mostra que ele é como o Pai, que é o Criador de todas as coisas, junto com o Filho. Então não tem como negar que Jesus tem o poder para fazer milagres. Pois se negarmos que Jesus tem o poder de fazer esse milagre, nós temos que negar também que Jesus não estava com o Pai lá no princípio. Interessante, irmãos, que João é o único que escreve, né, sobre o milagre de Caná. João quer mostrar o seu relato, né, no seu relato, né, que Jesus ele estava em comunhão plena com o Pai, porque só o Pai poderia transformar água em vinho. Então, uma quarta colocação. Neste primeiro milagre, Deus, através de Jesus, ele estava nos mostrando, numa festa de casamento, que ele estava escolhendo outra noiva melhor do que o antigo Israel, que é essa nova noiva, né, a igreja. Jesus, irmãos, ele não está presente somente nos momentos de dor e sofrimento. Então aqui nós vemos a presença de Jesus também nos momentos de grande alegria. Nos nossos dias, muitas pessoas querem um milagre, mas não querem crer em Jesus. E muitas delas até vão crer, até vão à igreja,
né? Mas vão receber o milagre, mas não querem crer em Jesus. Então fazem cara feia, né, quando a mensagem é pregada, nos chamando ao arrependimento e compromisso com Deus. Uma sétima colocação, né? Infelizmente, muitos pregadores sabem dessa situação e priorizam em suas reuniões o milagre. Os milagres, eles enchem as igrejas. Poucas igrejas hoje pregam, né, que a pessoa é pecadora e que precisa de Jesus. Precisa de arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Uma oitava colocação, né? Às vezes Deus permite faltar vinho, né, na nossa vida para que possamos gerar fé. Quando o vinho faltar, é a hora de nós nos manifestarmos a nossa fé. 9. Todas as vezes que você fazer um projeto, irmãos, convide o Senhor para esse projeto, peça a orientação de Deus. Muitas vezes ocorre algo inesperado, né, nos nossos projetos, e se Jesus não estiver envolvido, vai dar tudo errado. Então esse casamento só não foi um fiasco, né? Por quê? Porque Jesus ele estava presente. E uma última colocação, né, já encerrando o vídeo, quem transformou a água em vinho foi Jesus, mas quem encheu as talhas foram os servos. Né? Quem ressuscitou Lázaro foi Jesus, mas quem teve que tirar a pedra e tirar as faixas das mãos e dos pés foram os homens. Amém, irmãos? Então aqui nós encerramos esse vídeo. Espero que os irmãos tenham compreendido, tenham gostado, né? E se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Aguarde aí a postagem de próximos vídeos. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.